obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. E eu quero, primeiramente, agradecer as orações da igreja, né? Quando eu estava enferma, fez toda a diferença. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada por cada oração, por cada um que separou um tempinho, intercedeu pela minha vida. Quero agradecer a vocês, tá? Eu queria partilhar com vocês, foi algo muito interessante. O período que eu fiquei doente, o Senhor, Ele sabe como tratar o vaso, né? Às vezes o vaso está muito agitado. Aí Jesus fala, deixa eu te botar quietinho que eu quero falar contigo algumas coisas. E Deus, Ele ministrou muito ao meu coração acerca de ciclos. Ciclos são abertos e ciclos são fechados. Só que tem pessoas que Ele manda fechar o ciclo e quer permanecer na sua força. E Ele está falando, cessa, mas você quer insistir. Tem coisas na nossa vida que a gente muitas vezes está fazendo, mas Ele não está no negócio. Porque Ele já mandou cessar há muito tempo e a gente está teimando com algumas coisas. Entendeu? Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas é algo no particular comigo, Ele falou e algumas coisas eu fechei o ciclo. Né? E conversando com meu esposo, depois da minha recuperação, aí eu falei, o Senhor é maravilhoso, como Ele me ama, como eu me senti amada. Aí o meu esposo falou assim, Ele te vê. Aí eu falei para ele, isso dá uma pregação. Vou lá em Natanael, porque ele viu Natanael embaixo da figueira. E eu fiquei assim umas 2 semanas ali, lembrando disso, Ele te vê, e lendo e buscando. E hoje eu quero partilhar com vocês, tá? Abre por favor lá em João, capítulo 1. Eu vou ler do 47 ao 51. Mas desde já eu quero dizer que Ele te vê. Nada fica oculto aos seus olhos. Ele nos vê. Até onde a gente mesmo não vê, Ele vê. Porque Ele é aquele que esquadrinha os corações. Amém? Podemos ler? E essa passagem, ela fala que Jesus viu um homem embaixo da figueira. E esse homem foi Natanael. Mas assim como ele viu Natanael, antes mesmo de ser apresentado, não é que ele viu com os olhos dele, é o espiritual que eu estou falando, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Nada foge do seu controle. Vamos lá. 1 João, eu vou ler do verso 47 até o 51. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Veja bem, Jesus viu Natanael antes mesmo de ser apresentado, né? É interessante que Filipe convidou Natanael para conhecer Jesus. É aquele a qual foi profetizado que viria Jesus de Nazaré. Aí Natanael até fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Mas ele não falou isso por deboche ou por descaso. Porque Natanael era, a gente vai aqui conhecer um pouquinho dele, ele era um homem muito informado. E Nazaré, a gente sabe que não tinha uma boa fama, né? Estava muito longe das coisas espirituais. Então ela tinha essa fama. Por isso ele questionou dessa forma. Não é porque ele fez um descaso, não. Porque realmente corria essa má fama. Tá? De lá, de Nazaré. Ok? Então, vamos lá. Disse-lhe Natanael. Não, aí, desculpa. Jesus viu Natanael vir ter com
Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus olhou para Natanael e já falou do caráter. Não há dolo, não há falsidade, não há mentira. Será que quando ele olha para mim e para você, ele pode falar isso? Eis aqui a Gisélia Lima, a qual não há dolo. Será que ele pode falar isso a meu respeito? Será que ele pode falar isso a teu respeito? Quando ele olha para você, quando ele olha para mim? Porque ele nos conhece, não adianta fazer nada no oculto, no escondidinho, porque ele vê tudo. Ele vê tudo. Ninguém engana o Senhor. Pode aqui dar um de santinho, bonzinho, nossa, irmã, é uma bênção em casa, é uma coisa de louco. Mas o Senhor, ele vê. E o interessante é como ele já viu o caráter ali de Natanael. Senhor, que quando tu olhe para nós, tu também veja coisas boas a nosso respeito, né? Que o Senhor possa se orgulhar de nós. Que Ele possa olhar para cada um de nós e dizer, eles ali, a minha filha amada, minha filha a qual eu me comprazo, meu filho amado, meu filho fiel, meu filho justo. Que Ele possa olhar para nós e falar coisas assim. E no 48 diz assim, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. É impossível sermos vistos por Jesus, porque Ele não só nos vê, Ele nos chama. Ele só não fica olhando, Ele te chama. É impossível sermos vistos por Ele e não haver uma mudança, e não haver uma transformação. Porque o olhar dele penetra de uma forma que faz a gente querer ser diferente do que temos sido até então. O olhar dele nos alcançar. É impossível. Por isso que ele falou aqui acerca de Natanael, e eu creio, eu profetizo, eu desejo que quando ele olhe para mim, para você, fale a mesma coisa. Porque não tem como o olhar dele ter me alcançado, a presença dele ter me envolvido e eu continuar na lama, eu continuar mentindo, eu continuar fofocando, eu continuar sendo uma pessoa aqui sem dolo, sem falsidade, sem mentiras. Não tem como. E se está acontecendo, verdadeiramente você ainda não teve um encontro com Cristo. Eu não quero aqui julgar ninguém. Eu falo porque essa palavra, ela corta primeiro em mim. Quando eu estudo essa palavra, quando ele me confronta acerca dessas coisas, eu tenho que parar e pensar, será que eu estou julgando alguém? Porque quando eu julgo, eu me coloco acima, melhor, eu me acho melhor. E ele não quer isso de nós. Eu não quero julgar ninguém, eu não quero, porque eu me acho melhor. Se eu detecto um problema, se eu detecto que algo está acontecendo de errado na casa do meu pai, lá em Mateus 18:15, se você tem algo contra o teu irmão, vai até ele
ganhá-lo, não é no intuito de chegar e falar: olha, você está fazendo isso, se colocar como se você estivesse no patamar acima. Não é isso. É arguir no amor, no intuito de ganhá-lo. Lembra de onde o Senhor te tirou, tá? Antes de tu apontar a trave no olho do teu o cisco, olha a trave no teu olho, olha onde ele te tirou. E aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Amém? Jesus respondeu e disse-lhe: porque te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Quando o olhar dele nos alcança, quando ele entra em nós, quando ele habita em nós, e quando começamos nossa caminhada com ele, coisas maiores veremos. Vemos a manifestação do teu poder, do seu poder, vemos os seus milagres, as suas maravilhas. Não tem como você não presenciar as maravilhas dele na tua vida e na vida do teu irmão. Não tem como. E quando ele mostra aquela cena da escada, fala para Natanael que você vai ver anjos subindo e descendo. Eu lembrei de Jacó, que ele mostrou, ele teve a visão dos anjos subindo e descendo. Ele teve o acesso, e ele disse que Natanael veria, porque Natanael, eu vou te falar uma coisa, nem todo mundo é chamado para estar em evidência, nem todo mundo é chamado para arrastar multidões. Tem muitos que são chamados e estão por trás dos bastidores, mas são eles que têm sustentado as missões através de orações, através de súplicas, através de fidelidade. Porque o Senhor não se impressiona com aparência. O Senhor não se impressiona com máscaras de cristão, com máscaras de santidade. O Senhor não se impressiona. O que desperta a atenção dele, o que desperta o olhar dele, é um coração puro, verdadeiro e sincero. E Natanael era assim. Natanael foi visto embaixo da figueira. Naquela época, os judeus tinham essa mania de ir para baixo da videira, e ali eles estudavam palavras, eles oravam com Deus, eles perguntavam coisas a Deus. Era uma forma ali, eu estava lendo, que a figueira representava a presença de Deus daquela época. Então era uma tradição deles. E ali estava Natanael e foi visto. Nós oramos aonde? É no nosso quarto, é na cozinha, é no banheiro, é pegando ônibus, indo para o trabalho, né? A gente não está na figueira onde dá para fazer, não é? Então, era isso que ele fazia. Ele ia para baixo da figueira e ali eles tinham essa mania. E o Senhor o viu. Mas Natanael era um homem que não estava em evidência, mas era um homem que chamou a atenção de Deus. Porque não precisa estar aqui, ó, na frente, no púlpito aqui, para chamar a atenção de Deus. Não precisa. Vive uma vida de verdade, vive uma vida de sinceridade, de santidade, e tu vai chamar a atenção do Senhor para você, e o olhar dele vai para você, e ele vai falar: essa é minha filha, esse é o meu filho, que eu me agrado, sem dolo. Não faz questão de estar aparentando, aparecendo aqui, não. Mas eu vejo nele, no Natanael, a sinceridade, a verdade, um coração puro, um coração que busca. O Senhor não se desagrada se você faz perguntas. Mas por que isso? Se for algo sincero, verdadeiro, Ele tem prazer em te dar a resposta, em se revelar para você. Não é pecado, não.
vai te olhar e vai te responder. Porque Ele se importa, sim, com cada um de nós. Ele se importa. Não pensa que você está passando desapercebida. Não está, não. Não se preocupa, não, com o ministério agora. Por que eu não estou aqui cantando? Meninos, não se importa. Cresce a raiz para baixo. Cresce a raiz para baixo, que às vezes a árvore, ela pode ser linda, frondosa. Aí vem a tempestade, ela não tem raiz profunda, ela cai. Por que muita gente entra agora, daqui a pouco está uma estrela na igreja, aí a primeira tempestade já está no mundo? Porque não tem raiz. Não tem raiz. Cresça para baixo, ninguém está vendo, mas Ele está. Ele está. Cresça para baixo. No momento certo, você se torna a árvore que Ele quer. A árvore frondosa, a árvore saudável, a árvore que vai dar fruto. Frutos bons, frutos doces. Porque tem muita gente dando fruto aí amargo. Fruto que não serve. Tenha paciência. Tudo tem o seu tempo. Uns Ele chamou para estar aqui, outros Ele chamou para estar aqui, outros para cantar, e você Ele chamou de repente para se dedicar um tempo à sua família, para ser mãe por tempo integral. Isso é um chamado dele. Não pensa você que não é, que é para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma mulher que está por trás do seu marido, ajudando, auxiliando no seu chamado. Não pensa você que isso também não faz parte, porque faz. Não se preocupe com as coisas aparentes, só tem uma certeza: Ele me vê. Ele me vê. Porque você está preparando os seus filhos, você está sustentando o ministério do seu esposo, mas você está criando raiz, e no momento certo Ele vai botar essa árvore para dar fruto. Ele vai colocar. Não se preocupe. Ele sabe o que faz, a gente não sabe de nada, mas Ele sabe. Ele sabe. E Ele está dizendo aqui, ó. Disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Ele quer dizer? Que se tu caminha com Ele, se teu coração é sincero, é verdadeiro, é puro, grandes coisas Ele vai trazer do oculto e te revelar. As coisas espirituais Ele vai te mostrar. Porque é impossível você estar com Ele, caminhando, e Ele não se revelar a você. É impossível. É impossível. Eu quero te dizer que Natanael era um homem especial. Era um homem dedicado, era um homem fiel, era um homem que estava esperando o Messias. Mas ele já era fiel antes mesmo dele conhecer. Então não foi em vão a espera. O Messias se revelou a ele. Eu quero te dizer, eu não sei o que você está esperando do Senhor, mas se Ele prometeu, não é em vão você aguardar nele. O tempo dele é Kairos. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Não se apegue ao tempo, não se apegue, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele faz coisas extraordinárias. Com quantos anos Abel foi mãe? Com quantos anos Sara foi
existe tempo para Ele, porque Ele é o próprio tempo. Não se apegue ao tempo, só creia, permaneça, persevere, continue lutando, continue orando, continue crendo. Mas é necessário que sejamos fiéis, verdadeiros, sinceros para com Ele. Porque não tem como, eu não estou vivendo uma vida conforme Ele quer e exigir que Ele seja fiel a mim, se eu não estou sendo fiel a Ele. Não tem como. Natanael estava lá no meio dos 12, mas ele não estava em evidência. Não estava. Se você for lá em João 21, quando Jesus ressuscitou e fez outro milagre no mar, Natanael presenciou esse milagre porque ele estava lá no barco. Porque ele falou: Natanael, você vai ver grandes coisas, anjos subindo e descendo, ou seja, milagres e maravilhas, coisas acontecendo que só Ele pode mostrar. E quando Ele ressuscitou, lá em João 21, você vai ver, quando Ele aparece para os discípulos: tem algo para comer? Não tem, não conseguimos pescar, vamos lá, joga a rede para o lado lá do barco, e veio cheio de peixe novamente. Natanael estava lá. Eu quero dizer para você, permaneça fiel ao Senhor. Não almeje aquilo que o Senhor deu para ele, deu para ela, porque Ele tem algo especial para você. Não almeje. Não fique cobiçando, desejando. O chamado que Ele tem com um, com outro, Ele tem algo para você. Todos nós temos utilidades no reino de Deus. Todos nós somos úteis. Só que cada um Ele vai chamar de uma forma. Mas existe também um processo até isso se cumprir. Ele não vai te chamar para exercer algo se você ainda não estiver pronto. Não vai, porque você não vai aguentar. O primeiro furacão que aparecer, você vai desabar. Na nossa caminhada com Jesus, a gente não se ilude mais com certas coisas dentro da casa de Deus. Porque Ele começa a trazer para nós uma maturidade, os nossos olhos não se iludem mais. Canta muito, prega muito, salta muito, roda muito, faz tudo muito. Mas aí tu vai lá conhecer a família do cara, da menina, não é nada disso. Quer conhecer? Conhece a família, vê como é em casa. Não se iluda. Aguarde o seu tempo, o seu momento. Ele vai te usar conforme Ele quer. Não pense que você não é útil, mas é. Mas você precisa também mudar algumas coisas. Se você tem feito coisas que não agradam a Deus, o momento é esse de você se consertar, para que Ele fale aquilo que Ele falou aqui para Natanael. Não tem como, gente, não tem como viver uma vida, uma placa de cristão, mas o teu testemunho não condiz. Não condiz. Dentro de casa é uma gritaria, espragueja os filhos, de não respeito o marido, a casa não é uma loucura. Não tem. Não adianta, como eu falei aqui, olha, ele olhou para Natanael, porque ele viu ali um homem verdadeiro, um homem sem falsidade. Não tem como ser uma coisa aqui, lá fora ser outra. O que você é aqui, você tem que ser lá fora, na sua casa, ser no seu trabalho, ser na fila do banco, ser na fila da casa lotérica, ser em todo lugar, você tem que ser você. Porque Jesus não é emoção, não é sentimento, é um
um estilo de vida. É um estilo de vida. Não dá tempo, gente. Não dá mais tempo de brincar com a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Não dá mais tempo. Quando a gente fala Jesus está às portas, Ele está às portas. Está se cumprindo, as coisas estão acontecendo, os dias são maus. Se você abrir a palavra, você vai ver filho matando pai, pai matando filho, marido matando a esposa. Está acontecendo coisas horríveis. É o princípio. E a gente precisa fazer a diferença. E Natanael chamou a atenção dele. Natanael deixa a lição para nós. Ele deixa uma lição assim muito especial. Eu quero dizer que Jesus, ele está buscando profundidade. Ele está buscando profundidade nos relacionamentos. Ele não quer mais aquela coisa rasa, não dá mais tempo. Ele fala sobre água até o joelho, a canela, os tornozelos e vai. Ele quer que a gente mergulhe no rio do Espírito e deixe Ele nos conduzir. Chega de superficialidade. Não dá mais tempo. É tempo de se lançar. É tempo de se lançar. Se você não fizer isso, as pedras clamarão. As pedras. Sabe quem são as pedras? Um monte de gente aí, indecente, dançando funk e falando de Jesus na hora de cantar. É as pedras. Pode ver, tem um monte de artista aí que vai pro baile funk, trai o marido, vai canta a música de Jesus, fala de Jesus. As pedras. É necessário que nós, é nossa missão. Não é as pedras, não. Somos nós. Se você não fizer, as pedras vão fazer. O negócio é sério, gente. O pessoal está preocupando com tantas coisas. Eu quero isso, eu quero ter isso, eu quero possuir aquilo, aquilo outro, aquilo. Não é errado, não. Mas a Bíblia fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. O que adianta ter tanta coisa aqui na terra? Vai morrer, vai ficar tudo aí para os outros brigar? Busca a tua salvação. Busca a salvação do teu filho, do teu marido, a salvação da tua família. Paga o preço, morre. Semente tem que morrer para dar fruto. Tem que morrer. Não importa como vive seu filho, sua filha, está nas drogas, na prostituição, não importa. Ame, porque o Senhor nos amou. E ama também seu filho, ama sua filha. Não desista, não desista. O Senhor não resiste a uma mãe que ora, a um pai que ora. Ele não resiste. Paga o preço, morre mesmo. Vale a pena. Vale a pena. Aleluia. E Natanael deixa umas lições para nós. Porque para você despertar o olhar do Senhor, caramba, de uma forma diferente. Ele nos vê todo dia. Mas tem aquele toque diferente. Tem aquele toque. Sabe aquela oração
tem algo que agrada ao Senhor, é a verdade em nós, é a sinceridade. Não manipule Deus, não use máscaras, não tente barganhar. Você vai perder e não vai conseguir nada. Seja sincero. Senhor, eu não presto. Realmente eu fui grosso com meu marido, com a minha esposa, com meu filho. Misericórdia, me perdoa. E seja humilde, vai lá e fala: me perdoa, meu amor, me perdoa, meu filho, meu marido, minha esposa. Reconheça a sua miséria. Tenha humildade de reconhecer que você errou e ande em perdão. Ande em perdão. Ele também deixou aqui pra gente que Deus vê no secreto. A figueira era o secreto dele. E nós temos o nosso secreto. Cada um aqui tem o seu secreto. E eu quero dizer que Ele vê você no seu secreto. Ele te vê. Ele vê cada lágrima, cada palavra. Ele vê seu coração quando está triste, quando está alegre. Ele vê. Ele vê. Ele vê. Ele vê o mais íntimo da tua alma. O mais profundo da tua alma. Às vezes eu estou aqui rindo, ó, e o coração dilacerado. E Ele vê. Ele vê. Ele vê. Jesus. Eu quero dizer que quando nos aproximamos dele, Ele nos transforma a nossa identidade. Quem te conheceu como tu era, e quando te vê, passa um tempo e te vê hoje transformado, fala: nossa, é outra pessoa, cadê? Caramba, o meu marido era o improvável. A família dele, ele não tinha crédito na família, lugar nenhum, era o improvável, era aquele cara que não valia nada, era o improvável mesmo. E hoje, quando as pessoas veem ele orando, sabe, ali intercedendo, quando eu entro no quarto ele está ajoelhado, às vezes chorando, sai devagar, mas só eu sei o preço que eu paguei, só eu sei quantas lágrimas, quantas noites chorando ele na rua lá, ó, na sem vergonhice, só eu sei. Mas eu não desisti, porque o Senhor falou que tu e a tua casa, talvez seu marido ou seu filho está na rua fazendo um monte de coisa errada, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Permaneça, vale a pena. Cada lágrima, cada oração, cada noite em claro. Ó, já quebrei panela, celular 300, já taquei vassoura, panela de pressão, agia na minha carne. Mas teve um momento que o Senhor falou: basta. Você não é coitada, você tem a mim, mas ele, se morrer hoje, vai para o inferno. Então não haja na sua carne, não haja conforme você quer, faça a vontade dele, morra. Eu tive que morrer. É ele chegar de madrugada: você já comeu? Você quer comer? É deixar a roupinha lá, a toalhinha por dentro. Aí eu ia para o banheiro, quando ele saía, chorava, porque a minha vontade era desganar, mas Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer, eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero te obedecer. Porque eu aprendi que obedecer é melhor que sacrificar. E eu quero a minha família aos seus pés. Não foi fácil. Muitos conselhos: larga, abandona. A Bíblia te dá respaldo, até cristã, a Bíblia te dá respaldo. Mas eu prefiro crer na palavra de Deus quando Ele diz: tu e a tua casa. E hoje eu vejo meu esposo orando, chorando aos pés do Senhor, dando palavra na célula, apacentando casais comigo. Aí eu falo: Senhor, eu faria tudo de novo. Eu passaria tudo de novo para poder experimentar o teu poder manifesto na minha família. Não sei por que estou falando, mas Ele sabe. Então não desista.
creia na promessa, creia naquilo que Ele te falou. Não olhe para a circunstância. Em nome de Jesus, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Socorro bem presente nas tribulações. Então seja aquele homem, aquela mulher que atrai o olhar do Senhor, porque você está fazendo o que é bom aos seus olhos. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.